Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Renes e junto com minha dupla Otávio nós vamos apresentar o nosso TCC. Nossa orientadora é a professora Lilian Simão Oliveira e o nosso tema é o desenvolvimento de um sistema para aluguel de brinquedos com precificação dinâmica. Passaremos rapidamente pela fundamentação teórica, depois falaremos sobre a metodologia e partiremos para uma apresentação prática do funcionamento do sistema. Por fim, iremos fazer nossas considerações finais sobre o trabalho. Bom, então vamos começar aqui a nossa contextualização falando sobre duas siglas importantes, que são elas o CAPEX e o OPEX. São duas siglas em inglês, que significa a primeira Capital Expenditure, ou despesas de capital, e a outra OPEX significa Operational Expenditure, ou despesas operacionais. E elas significam basicamente a diferença entre comprar ou alugar. Normalmente é definido o CAPEX quando se pretende utilizar um bem por um longo período e vice-versa, o OPEX quando se pretende utilizar por um período mais curto de tempo. Agora falando um pouco sobre a economia colaborativa, nós podemos resumir o seu significado em uma palavra, que é a colaboração. Esse modelo de economia, ele vem em contraponto à economia tradicional, que tem como base um sistema fordista, que basicamente os produtos são fabricados de forma quase que desenfreada. Então, quando a gente fala em economia colaborativa, a gente está falando sobre a ideia do uso mais consciente desses bens, utilizando aí do escambo, empréstimo, aluguel e etc. Então, aqui as pessoas elas dão preferência ao acesso do que a posse de fato deles. Agora falando um pouco sobre os motivos que nos levaram a escolher os brinquedos como tipo de produto que vamos transacionar em nossa plataforma, nós encontramos algumas pesquisas como a do SPC Brasil, que mostrava que 64% dos pais compravam brinquedos desnecessários para seus filhos, sendo que grande parte das vezes os próprios filhos quem decidiam qual item que eles gostariam de ganhar, e que mesmo ganhando esses itens, eles se mostravam insatisfeitos de uma maneira muito rápida, mostrando que eles enjoam muito fácil dos brinquedos. Então a gente começou a pesquisar um pouco sobre o setor e a gente encontrou alguns dados da Brinq, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, e ela divulgou nesse ano de 2022 o desempenho do setor nos últimos anos e, segundo eles, o faturamento ele estava crescendo. Porém, confrontar esses dados com a inflação, nós percebemos que, na verdade, o mercado, em alguns momentos, encolheu ao invés de crescer, como eles diziam. E, nesses casos, a economia colaborativa ele tende até a ganhar vantagem pelo modelo de negócio. Falando, então, agora sobre a precificação dinâmica, quando a gente fala de precificação dos bens, além do custo de produção e outros fatores, a lei da oferta e demanda ela é muito importante para a definição do preço final. Então, quando a gente fala de precificação dinâmica, nós estamos se referindo a uma variação de preço muito mais ativa, que busca considerar essa lei da oferta e demanda em tempo real, tornando o bem assim mais atrativo e ou mais lucrativo para os negociantes. Resolvemos utilizar uma ferramenta no-code para o desenvolvimento da aplicação e, como é um assunto recente, acreditamos que vale uma breve explicação sobre o que é o low-code e o no-code. Bom, basicamente, o low-code é uma abordagem de desenvolvimento que requer pouca codificação, enquanto o no-code não necessita de nenhuma. Normalmente, as ferramentas low-code, por ter a possibilidade de incluir códigos, são mais personalizáveis. Porém, as ferramentas no-code não estão ficando para trás e cada vez mais estão surgindo ferramentas com bastante personalização. Essas ferramentas abrem as portas para que pessoas comuns consigam desenvolver seus sistemas, principalmente no no-code, onde apenas com conhecimento da lógica e de como a ferramenta funciona, já é possível criar uma aplicação e com outra grande vantagem em relação ao código tradicional, que é a velocidade para finalizar um projeto. Então, tendo todo esse contexto em vista, surge o nosso problema de pesquisa, que é como que um algoritmo de preço dinâmico pode aumentar a margem de lucratividade do negociante. E a nossa hipótese é de que é possível que esse algoritmo de preço dinâmico, baseado na lei de oferta e demanda, ele possa contribuir com essa lucratividade. Ao final do trabalho, o nosso objetivo é desenvolver uma aplicação para aluguel de brinquedos com precificação dinâmica e que possa aumentar a lucratividade dos negociantes de produtos para público infantil.
Iniciaremos falando sobre os trabalhos acadêmicos relacionados. Em 2012, Pelice e Hall desenvolveram um sistema para controle de disponibilidade e tempo de locação e devolução de equipamentos de som e iluminação. Esse sistema foi desenvolvido em Delphi e foi utilizado como banco de dados o Axis. Após os testes, o sistema foi implantado na empresa onde se basearam todos os requisitos. Kist, em 2012, também desenvolveu um aplicativo para gerenciamento de aluguel e venda de vestuários. A aplicação foi desenvolvida utilizando Java, HTML e banco de dados MySQL. O trabalho de Kist foi implantado em uma loja e, como trabalho futuro, ficou implementações de mais funcionalidades. Em 2016, Palotti Jr. desenvolveu o aplicativo Bubbly, com o intuito de serviço de lavagem de roupas com máquinas disponíveis entre pessoas próximas. Eles se basearam todo nesse trabalho para implementá-lo utilizando Design Thinking e após a finalização começaram a almejar tornar a empresa uma startup. Em 2017, Costa desenvolveu o aplicativo BC Park com o objetivo de aluguel de garagem para ciclistas. No desenvolvimento, Costa utilizou HTML5 e CSS3. No final do trabalho, com as pesquisas, acabou tendo uma boa aceitação do público-alvo, e como trabalho futuro ficou dar continuidade nos ajustes e realizar outras validações. Em 2019, Olímpio desenvolveu o Mútua, um aplicativo mobile de aluguel de roupas entre pessoas. Ao final do trabalho, Olímpio colocou um questionário para as pessoas, onde teve uma grande aceitação. Em 2019, Vieira desenvolveu uma aplicação para aluguel de vestidos. Ele utilizou para desenvolver HTML, CSS e banco de dados MySQL. Ao final do desenvolvimento, ele colocou o produto para testes, onde este teve uma grande aceitação pelo público-alvo. Agora iremos falar sobre os trabalhos relacionados comerciais. O aplicativo Mobile Pret, ele permite que as pessoas aluguem ou coloquem para alugar praticamente qualquer coisa pelo tempo que precisar. O diferencial do aplicativo é que o aluguel é de pessoas para pessoas. O Alugator é uma plataforma web que oferece aluguéis de eletrônicos, como smartphones, notebooks e computadores. A alocação é feita em modelos de assinatura, onde o usuário poderá escolher o tempo que ele vai permanecer com o aparelho. Ao final dessa assinatura, ele poderá escolher entre devolver ou ficar com o aparelho pagando uma taxa. O Meu Lock é uma plataforma web e mobile onde são disponibilizados vestidos e outros tipos de vestuários para aluguéis. O Spinster é um aplicativo desenvolvido para a plataforma web e mobile também, voltado para aluguel e compartilhamento de bicicletas, pranchas de surf e esquis. Ele fornece uma plataforma para conectar proprietários de bicicletas e de outros materiais com as pessoas que querem utilizar esses produtos. O Airbnb, que é um aplicativo desenvolvido para web e mobile e foi desenvolvido praticamente na linguagem Ruby, ele é voltado para aluguéis de imóveis para turistas, onde o proprietário de um imóvel pode colocar este imóvel à locação e o usuário poderá achar e fazer a locação deste imóvel pelo próprio aplicativo. Por último, vamos falar da Uber, que é uma plataforma que conecta clientes a motoristas parceiros. O aplicativo da Uber ele é desenvolvido em várias linguagens, como Kotlin, React, entre outras. E ele tem uma própria framework, que é chamada Base. E o banco de dados principal deles é todo feito em PostgreSQL. O Uber será o aplicativo onde iremos mais nos fundamentar, pois é nele que ocorre uma precificação dinâmica entre o motorista e o usuário, onde nós queremos alcançar em nossa aplicação. Em relação à metodologia, utilizamos a pesquisa experimental e escolhemos o Bubble para o desenvolvimento. O Bubble nada é mais que uma ferramenta no-code onde o usuário consegue desenvolver todo o design da aplicação através de arrasta e solta de componentes e não há necessidade de ter conhecimentos aprofundados em banco de dados. A lógica do sistema é simplesmente colocar toda a lógica em um formato de workflow separado por gatilhos e ações. O Bubble também possui seu banco de dados próprios e a possibilidade de colocar alguns plugins que são ferramentas desenvolvidas pelo próprio Bubble ou por terceiros
e adicionar elas nos projetos para colocar mais funcionalidades que não existem por padrão. Outras tecnologias que utilizamos também foram o BR Modelo para criar o MER, né, para facilitar o entendimento no desenvolvimento do banco de dados, e o ASTA para desenho do caso de uso. Para a lógica do algoritmo dinâmico, resolvemos fazer com base em pontuação e iremos explicar junto com a apresentação da aplicação. Na metodologia, desenvolvemos o diagrama de casos de uso, contendo 3 agentes, o administrador, locatário e locador. O administrador poderá pré-cadastrar brinquedos e grupos, controlar usuários, aprovar brinquedos cadastrados e controlar brinquedos. O usuário locatário poderá controlar brinquedos cadastrados, cadastrar novo brinquedo, controla os brinquedos alugados e controla os seus dados pessoais. O agente locador poderá pesquisar o brinquedo, selecionar o tempo de locação desse brinquedo, onde é estendido até a locação do brinquedo. Desenvolvemos também o modelo entidade de relacionamento, o MER, para o banco de dados. Nele temos as tabelas usuário, produto e grupo, onde cada uma contém seus respectivos bancos para serem utilizados dentro do sistema. Como parte do capítulo número 3, iremos mostrar o desenvolvimento do nosso produto final. Aqui estamos na nossa página inicial, onde poderemos visualizar os produtos, cadastrar os produtos e teremos a opção de login e cadastrar-se. Clicando em visualizar os produtos, mesmo estando não logado, poderemos ter todas as opções de produtos disponíveis para locação. O usuário também tem a opção de cadastrar o produto direto da página inicial. Já vamos aproveitar para cadastrar um brinquedo. Vamos selecionar o grupo, colocar a descrição, um valor da diária e adicionar uma foto. Vamos efetuar o cadastro. Como o usuário não está logado, ele vai pedir para fazer o cadastro ou efetuar o login. No caso, já temos um login. Vou utilizar o meu. E vamos cadastrar novamente. E o cadastro foi efetuado com sucesso. E somos direcionados para a página de Meus Produtos. Nesta página, Meus Produtos, o usuário logado poderá visualizar todos os seus brinquedos cadastrados disponíveis para locação. No caso, temos brinquedos indisponíveis, que já estão locados, e temos brinquedos disponíveis para locação. E nesse espaço também poderemos realizar a edição do brinquedo. Corrigir a boneca. Podemos alterar o preço dela também, voltar para 10 ou 15. Salvamos. Podemos voltar e visualizar que o item já está atualizado. Vamos voltar para a página inicial, quero mostrar 2 cenários. Vamos visualizar os produtos com o usuário logado agora. O usuário logado só poderá ver brinquedos disponíveis de outros usuários. Agora eu vou sair do meu atual usuário, irei entrar em outro usuário para efetuar uma locação, por exemplo. Com outro usuário, poderemos ver, por exemplo, outros brinquedos que não estavam disponíveis no antigo usuário. Por exemplo, essa boneca de S que foi cadastrada pelo usuário Otávio está disponível para locação para o usuário Gustavo. Na tela de locação, o usuário apenas tem que selecionar a data que ele queira efetuar a locação de retirada e a data de devolução. Por exemplo, o usuário fará a retirada no dia 24/11 e a devolução no dia 29, e o total do pedido sairá R$ 75,00, e ele clicando em Quero alugar, ele efetuará a locação. Podemos ver agora que para o usuário Gustavo Henrique a boneca de S ela não está mais disponível. E podemos consultar o produto que ele pegou aqui em produtos que peguei. Podemos ver o pedido aqui, boneca de S.
Pedido número 6, da data dia 24 ao dia 29 de novembro. Usuário locador, no caso, quem está oferecendo a boneca para ele, que no caso é o Otávio. E o preço total de R$ 75,00 do pedido. Agora vamos visualizar como ficou lá na área do Otávio, esse aluguel que acabamos de efetuar. Aqui no menuzinho temos os atalhos para os meus produtos, produtos que peguei e produtos que disponibilizei. Como no caso esse foi um produto disponibilizado pelo usuário do Otávio, ele sairá no relatório aqui. O Otávio já ofereceu 4 pedidos para outras pessoas. O último aqui dele é a boneca que acabamos de alugar para o Gustavo, de R$ 75,00. Aqui em cima também temos o total alugado, onde é o rendimento total que o usuário tem de todas as locações que ele já efetuou. Nesta área também ele pode verificar os produtos que ele também pode alugar, ou já alugou. Por exemplo, ele já alugou 2 vezes o boneco do Buzz Lightyear do Gustavo. Vamos aproveitar e fazer o processo reverso com o usuário do Otávio. Agora, ele que realizará uma locação. O valor do produto são R$ 10,00 diárias e o total do produto saiu por 40. Realizamos a locação. Podemos ver que o produto já saiu da tela de locação. Ele já aparece como um pedido efetuado. O boneco bala no alvo. E agora vamos visualizar lá no logão do Gustavo. Produtos que disponibilizei. E está aqui a nova locação efetuada para o Gustavo. E assim que funciona o nosso sistema Rent-A-You. E agora eu vou deixar com o Renes, que ele vai explicar como funciona internamente e como funcionará a precificação dinâmica do sistema. Bom, então vocês puderam ver um pouco sobre o funcionamento do nosso sistema na prática. E agora nós vamos mostrar um pouco sobre o preço dinâmico e um pouquinho sobre o Bubble. Bom, para a lógica do preço dinâmico, nós resolvemos fazer por esquema de pontuação. Então, resumidamente, quando o item atingir uma determinada quantidade de pontos, ele vai aumentar em X% do valor original desse produto. Esses pontos eles também podem ser perdidos por inatividade, e quando abaixar da meta, o preço volta ao valor original. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse preço daqui a pouco, mas antes eu vou explicar um pouquinho aqui sobre a parte do banco de dados, que basicamente no Bubble funciona parecido com um banco de dados relacionais, onde nós temos as tabelas e tem os relacionamentos. Cada um desses registros possui chave primária e a gente consegue fazer os relacionamentos entre eles. Para a lógica do nosso preço dinâmico, a gente precisou criar alguns campos na tabela de produtos, que são eles: a data do último clique, data do último aluguel, dias sem aluguel e sem clique, dias de inatividade, os pontos descontados para cada uma dessas inatividades e o ponto total, a quantidade de pontos total. Por que a gente fez essa separação? Porque a gente pretende pontuar de forma diferente quando o item é procurado, ou seja, quando ele é clicado, e quando ele é de fato alugado. Tá? Voltando aqui no workflow, que é onde fica toda a lógica do sistema, fazemos todas essas lógicas a partir de gatilhos, que são esses quadrados que vocês podem ver aqui em cima. Cada um desses gatilhos tem um grupo de ações que a gente vai colocando embaixo, né? Então, ele vai executando uma por uma até chegar ao seu fim. Então, quando o botão de quero alugar ele é clicado, ele vai realizar essa lógica aqui. A data do último aluguel, ele é atualizado para a data de entrega do aluguel em questão, né, desse último aluguel. E o ponto total, ele é somado com mais 100. E isso só ocorre quando o usuário estiver logado. Agora, aqui nesse gatilho que a gente chamou de preço dinâmico, aumento de preço, ele ocorre a todo momento, né, e ele vai fazer o seguinte: a partir do momento em que tiver acima de 10 pontos, esses 10 pontos eu coloquei apenas para conseguir exemplificar aqui, mas a nossa ideia era colocar o primeiro aumento acima de 200 pontos. Então, quando atingir
2 aluguéis, por exemplo, ele já conseguiria aumentar em 5% esse valor. Mas aqui, para exemplificar, conseguir mostrar o preço, eu reduzi para 10 pontos. E aí a lógica para os próximos é aumentar 10% em 500 pontos, 15% em 900 pontos e assim por diante. A lógica para os descontos desses pontos, ela é a mesma tanto para inatividade de meses, que a gente resolveu colocar aqui, ou para desconto de pontos de dias sem clique. Eu vou mostrar aqui pelos dias sem cliques, porque para dias eu coloquei apenas para exemplificar aqui a extração de minutos. Então, cada minuto que passar é como se fosse os dias passando. Então, a lógica, ela precisou ser feita aqui de uma forma separada do cálculo, né? Então, a gente precisou fazendo por etapas. Na primeira etapa, o que eu estou fazendo? Estou primeiro pegando os dias sem cliques, onde a gente vai pegar a data atual menos a data do último clique e ele vai me dar a quantidade de dias inativos. Esse cálculo ele só vai ser feito a partir do momento em que passar de um dia. A próxima etapa, ele vai pegar o resultado da etapa 1 e vai multiplicar pela quantidade de pontos que ele vai descontar. E por último, ele vai pegar essa quantidade de pontos que ele vai descontar e de fato vai subtrair dos pontos totais. Aí no final aqui a gente tem, quando abaixar para menor ou igual a 10 pontos, o valor do preço dinâmico, que a gente tem aqui na base de dados o preço do produto, que é o que o usuário cadastra, e o preço dinâmico. Então, aqui o preço dinâmico ele vai ser igual ao preço do produto quando os pontos ficarem abaixo de 10. E por último, aqui apenas para os pontos não ficarem negativos, a gente zera eles. Então, vou mostrar aqui um exemplo. Vou pegar aqui o boneco Sheriff Wood, que está disponível, e ele está aqui, ó, sem pontos nenhum. A gente consegue ver que o preço do produto está R$10 e o preço dinâmico R$10. Eu vou na aplicação, vou clicar no xerife, cliquei, vou atualizar aqui. Agora nós temos 5 pontos. Vou fazer rápido porque se passar um minuto é como se tivesse passado um dia e ele vai descontar 5 pontos. Então venho aqui no Wood de novo, cliquei, agora ele tem 10 pontos. Vou voltar e vou clicar mais uma vez e a gente vai ver que o preço ele vai aumentar para R$10,50. Então ele aumentou 5% aqui, tá? Agora vamos aguardar passar um dia, que seria um minuto aqui. Ele está com, ó, aqui o preço dinâmico com 15 pontos. Esperar passar um minuto e o preço vai voltar ao normal. Calculou, pronto, R$10. Então aqui provavelmente vai estar com 10 pontos quando a gente recalcular. Então basicamente é assim que está funcionando o nosso preço dinâmico. Como resultados obtidos, tivemos um aprendizado muito rápido sobre o Bubble, o que permitiu com que criássemos a plataforma em uma velocidade muito acima do que esperávamos e o que tornou possível a entrega desse trabalho a tempo. Afinal, nosso maior obstáculo foi a disponibilidade de tempo entre a dupla. E também o nosso algoritmo de precificação dinâmica se mostrou funcional para a implementação. Para as melhorias e trabalhos futuros, acreditamos que bastante coisas podem ser implementadas na ferramenta, como por exemplo, uma pesquisa por geolocalização para mostrar itens próximos ao usuário, a opção de solicitar um item para a comunidade, a possibilidade de pagamento diretamente na ferramenta, entre outras melhorias técnicas. Como trabalhos futuros, fica a pesquisa para avaliar a aderência do público à ferramenta e a opinião deles sobre a precificação dinâmica, se eles acham que é justo ou não esse modelo. E por fim, gostaríamos de agradecer a nossa orientadora Lilian, que graças a ela conseguimos finalizar o projeto a tempo. Então, Lilian, muito obrigado e um agradecimento a todos que contribuíram de alguma forma para o nosso trabalho. Muito obrigado.